abrir a sua Bíblia comigo, na manhã de hoje, no livro de segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo de 15 a 17. Sem saída. Talvez você se encontre nesta manhã encurralado, talvez você se encontre nesta manhã numa situação difícil, num problema que requer uma tomada de decisão, que requer o exercício da sua fé, da sua confiança em Deus. Talvez a terra esteja tremendo debaixo dos seus pés, e você talvez não tenha ainda conseguido ver que Deus já tem providenciado um livramento para você. Livro de segundo Reis, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 17. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo de 15 ao versículo 17. Sem saída. Você já se viu assim alguma vez ou está vivendo esse momento? Então vamos ver o que Deus tem para falar a mim e a você nesta manhã, através da sua palavra. Aleluia. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo de 15 a 17, diz assim: você achou amém? Diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que os cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Pai, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Então somente queremos nos dispor, colocar sob a tua vontade, direção e inspiração, para que a tua palavra possa chegar ao nosso coração na manhã de hoje. Usa-nos como instrumento para o louvor da tua glória e o engrandecimento do teu nome nesta manhã. Abra nossos ouvidos, prepara nossas mentes e corações para que esta semente de vida seja plantada em nós para a edificação de nossa fé. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O rei da Síria havia entrado em um confronto, em uma guerra contra o povo de Israel. Em todas as ocasiões que o rei da Síria articulava os seus planos de guerra, as suas táticas de ataque, as suas emboscadas, sempre o povo de Israel era avisado e Deus, através do profeta Eliseu, dava um grande livramento ao povo de Israel. Isso chegou a tal ponto que ele começou a pensar que havia algum traidor entre eles. Mas como pode? Aquilo que eu comentei apenas com poucas pessoas e já sabem lá do outro lado, há um traidor entre nós. E alguém então se levantou: não é bem assim. Porque há lá um homem de Deus chamado profeta Eliseu, e ele consegue revelar a Israel até os planos e as conversas que tu tens em tua recâmara. Isso então enfureceu tremendamente o rei, e o rei então deu ordem para que Eliseu fosse pego, fosse preso. E nesse momento, bem cedo, eu imagino que o moço de Eliseu chamava-se Geazi. Quem sabe ele tenha levantado cedo para, quem sabe, apanhar água, preparar um café, uma comida, não sei. Mas a Bíblia diz que muito cedo esse rapaz se levantou, e quando ele foi para o lado de fora da casa, toda a cidade estava cercada. Havia um grande exército que rodeava a cidade. Um exército muito bem preparado, muito bem armado. E diante dessa circunstância, quando ele se deparou com esta cena, ele ficou atemorizado. Ele entrou em pânico, em desespero. E voltou e entrou correndo na casa e disse a Eliseu: meu senhor, o que faremos? E então Eliseu disse para ele: não temas, porque maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Isso foi o que disse Eliseu, aquele jovem que estava em desespero. Eu quero dizer para você na manhã de hoje que muitas das vezes, diante das circunstâncias, diante dos problemas, das adversidades que eu e você enfrentamos, às vezes nós podemos nos posicionar como esse jovem Geazi. Ficamos com medo, ficamos atemorizados, perdemos a fé, a confiança em Deus, achamos que tudo vai se acabar ali, achamos que não vai haver uma saída, uma solução, achamos que Deus não fará nada em nosso favor. E quando isso acontece, nós começamos a decair da presença de Deus. Isso tem um fator muito importante. Geazi não conseguiu ver o que Eliseu estava vendo, porque a visão de Geazi era uma visão carnal, era uma visão humana. Essa foi a razão pela qual Eliseu orou e pediu: Senhor, abra os olhos para que ele veja. Eu e você, querido, nessa manhã precisamos ter os nossos olhos, não os olhos carnais, mas os olhos espirituais abertos pelo Espírito Santo, para vermos a grandeza de Deus, para vermos
Deus, para vermos que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus que não perde uma batalha. E ainda que eu entre na fornalha, ainda que eu esteja rodeado, ainda que eu esteja cercado, ainda que o mar esteja fechado diante de mim, eu vou crer até o final que Deus será um livramento para mim. Quando você consegue enxergar com olhos espirituais, você pode estar diante de uma luta, de uma tribulação, de um problema, de uma situação, mas você não desiste, você não desanima, você não depõe as armas, você continua caminhando, você continua lutando, você continua declarando, você continua crendo. Essa é a razão pela qual nós temos que pedir, Senhor, eu não quero ter uma visão natural, eu não quero ter uma visão humana, eu quero ter uma visão espiritual. Abre meus olhos nessa manhã, Senhor, para que eu possa ver que independente do problema, da circunstância ou do momento, Tu estás comigo. Aleluia! E se nós nos posicionarmos dessa maneira, nós veremos aquilo que ninguém consegue enxergar. Eliseu viu que um grande exército de Deus estava rodeando aquele lugar, muito maior do que o exército dos inimigos que estavam ali naquela cidade. Mas Geazi não viu. Quando nós não conseguimos ver com olhos espirituais, nós vamos ser iguais a Geazi, vamos ficar com medo. Mas a Bíblia diz que então, naquele momento, Eliseu orou e disse, Senhor, abra os olhos para que ele veja. Aleluia! E quando os seus olhos foram abertos, ele se deparou com aquele grande exército de Deus que rodeava a cidade ao redor dos seus inimigos. Querido, às vezes você não sabe, às vezes você não vê, às vezes você não sente, ou quem sabe nem consegue acreditar, mas há um grande exército de Deus acampado ao teu redor. Aleluia! É um grande exército de Deus que Deus enviou para guerrear em seu favor. Aleluia! E ainda que você não esteja vendo isso, você precisa acreditar. Você precisa dizer, Senhor, eu creio que eu não estou sozinho nessa batalha. Eu creio, Senhor, que o diabo não vai me vencer, não vai me derrotar, porque maior é o Senhor que está comigo. Aleluia! Você tem que declarar isso, querido. Porque quando nós declaramos, quando eu e você olhamos para um problema apenas com uma visão humana, não conseguimos ver nenhuma saída. Somos atormentados, vencidos pelo medo. Esquecemos que somos, olha o que Deus diz, que nós somos a menina dos seus olhos, filhos dele, aleluia. Nós esquecemos, e esquecemos muito mais da glória de Deus, e que Ele é o Senhor invencível em todas as batalhas, porque Ele é todo poderoso, aleluia. Essa foi a razão pela qual ele ficou atemorizado. Quem sabe talvez você tenha passado alguns momentos da sua vida, ou quem sabe até esteja vivendo nesse exato momento, uma situação da qual você tenta pensar em uma solução, em uma saída, e não consegue ver. Você com isso, não vendo uma saída, você fica amedrontado, você fica inseguro, você fica atormentado por esse sentimento de medo, porque o medo é algo que vem para oprimir. E quando você se sente oprimido, você diminui na sua fé, você perde a confiança em Deus, os seus alicerces, as suas bases espirituais tremem. Por quê? Porque você está olhando com olhos humanos. Olhe com olhos espirituais. Se não conseguimos olhar para uma situação com uma visão espiritual, confiando no Deus a que nós servimos, precisamos pedir a Ele que desvende os nossos olhos para ver as suas maravilhas. Olha o que diz aí no Salmo 119, eu quero convidar você a abrir comigo lá, em Salmo 119, versículo 17 e versículo 18. Salmo 19, versículo 17 e 18. Se você não está conseguindo enxergar o livramento de Deus nessa situação que talvez você esteja enfrentando agora, peça a Deus nessa manhã que Ele desvende os seus olhos, para que você veja a glória de Deus, as maravilhas de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, e veja que Ele tem um livramento já preparado para você. Olha o que diz aí no livro de Salmo, Salmo 119, versículo 17 e versículo 18, o salmista diz assim: seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém? O salmista está dizendo aqui,
seja generoso para comigo, teu servo, Senhor. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Essa foi a razão pela qual os olhos de Geazi teve que ser desvendados. Ele estava com a sua visão coberta, ou seja, ele estava com uma visão apenas carnal, uma visão apenas humana, uma terrena, uma natural. E por essa razão, com os olhos que ainda não haviam sido desvendados pela grandeza de Deus, ele não conseguia enxergar que junto com o problema, ali já estava providenciado o livramento de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós não conseguimos olhar dessa forma, nós vamos ficar como Geazi, vamos ficar com medo, inseguros, vamos querer fugir. Olha o que aconteceu com o povo quando estava encurralado diante do Mar Vermelho e Faraó. A Bíblia diz que muitos reclamaram com Moisés e disseram a ele: mas tu nos trouxeste do Egito até aqui para morrermos na beira desse mar? Não teria porventura sepulcro suficiente para que fôssemos nós sepultados lá? E a Bíblia diz que muitos então regressaram, tentando voltar para o Egito, e foram exterminados pelo exército de Faraó que vinha ao encontro dele. Diga para o seu irmão: você, como um servo de Deus, não retrocede. O caminhar em Deus é somente adiante. Homem de Deus, mulher de Deus, não volta atrás. Ele caminha olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, Senhor. Aleluia! A Bíblia diz: eis que eu não vos tenho dado espírito de covardia, mas o espírito de poder está sobre vós. Tome posse disso, aleluia! O espírito do poder de Deus que me aperfeiçoa em todas as minhas fraquezas e limitações está em mim. E Paulo diz: por essa razão eu posso em tudo aqui, naquele que me fortalece. Amém? É preciso mudar essa ótica. Nós somos dia a dia bombardeados com notícias ruins na televisão. Somos bombardeados com notícias ruins através de jornais, economia, e isso, e aquilo outro. Então a nossa mente é bombardeada pelo exército do inimigo com tantas coisas ruins, que nós ficamos às vezes debilitados, e quando estamos diante de uma situação difícil, não conseguimos reunir as forças necessárias para crer que Deus está conosco, independente da situação. Você precisa crer. Uma visão espiritual iluminada pelo Espírito Santo é capaz de mostrar que junto com o problema, Deus já enviou o livramento. Aleluia! Voltando lá ao versículo 17, olha o que diz lá, no versículo 17. Quando aquele jovem chegou em desespero diante de Eliseu, Eliseu conforta o coração dele, dizendo aquilo o seguinte: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus! O exército de Deus está ao nosso redor. Aleluia! O Senhor Todo-Poderoso mandou, junto com aqueles que cercaram Eliseu, o seu exército, para combatê-los, para destruí-los, para vencê-los. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós não temos uma visão espiritual iluminada pelo Espírito Santo, nós não conseguimos ver. Nós vamos ficar presos ao problema, nós vamos ficar presos à situação, vamos chorar, vamos lamentar, vamos definhar, vamos passar por um monte de coisas ruins. Mas eu tenho que olhar com olhos espirituais e saber que o meu Deus, Ele não me deixará. Aleluia! Independente do momento, independente da situação, querido, se você está passando um momento difícil agora na sua vida, creia que para isso Deus tem um propósito. E junto com a situação difícil, Deus providenciará o livramento. E se você crê assim, assim o será. Aleluia! Porque Deus orou, a Bíblia diz que Ele orou: Senhor, abre os olhos para que Ele veja. E sabe o que aconteceu aí? Aquele exército veio ao encontro de Eliseu para prendê-lo realmente. Sabe o que fez Eliseu? Orou ao Senhor para que os cegasse. E Eliseu pegou todo aquele exército, como pega um monte de ovelhinha, e levou para dentro de Israel. Quando chegou dentro de Israel, lá onde estava o exército de Israel, o rei disse: posso eu feri-los à espada? Eliseu: nada disso.
Fira aqueles a quem você capturar com a sua própria espada. Esses não. Dê-lhes pão, dê-lhes água e os dispersa para que regressem ao seu reino, à sua terra. E a Bíblia diz que após comerem e saciarem a sua sede, voltaram para o rei da Síria e houve então uma paz e a guerra cessou por aí. Amém? Aleluia! É assim que Deus faz. Deus abriu os olhos daquele jovem para que ele pudesse ver. E é isso que eu e você precisamos nessa manhã, querido. Nós precisamos, diante dessa situação difícil, crer que Deus já providenciou o livramento. Olha o que Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. Mas marchar para onde, Senhor? Aí está o mar. Marcha de mar adentro que o mar vai abrir. Amém? E na vida espiritual é assim mesmo. Na nossa vida com Deus é assim mesmo. Não tem como ficar parado. Tem que seguir em frente. Aleluia. Tem que seguir em frente. Ainda que todas as pragas caiam sobre o Egito, Deus vai preparar uma gozem para você. Amém? É assim que funciona. E nós temos que pôr isso em prática. E muitas das vezes nós estamos enfrentando problemas que nós não queremos, mas eles vêm até nós. Nós temos que saber como lidar com eles. Agora, vamos ficar chorando, lamentando e definhando e acomodar-nos e aceitar a derrota? Não! Temos que nos levantar e dizer: Senhor, eu não posso, mas os meus olhos estão postos em Ti. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que as palavras ditas pelo Espírito do Senhor ao rei Josafá, inspiradas por Jaziel, sejam para mim e para você nesta manhã, como ele disse ao rei Josafá: não temais, nem vos assusteis. Diga para seu irmão selado: não tema e nem te assustes. Porque esta peleja não é sua, mas é de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Não é sua, meu irmão, é de Deus. Aleluia! O que aconteceu aí? Josafá estava tranquilo, estava em paz. Bem, tudo estava bem. De repente ele recebe uma notícia que foi trazida a ele pelos mensageiros. E disseram a ele: ó rei Josafá, eis que 3 exércitos grandes e numerosos se reuniram e vem a peleja contra ti. E já estão em Engedi. Né? Engedi, ou seja, em outras palavras, já estão às portas. Né? O que fez o rei Josafá? A Bíblia diz que ele disse: Senhor, ele foi à presença de Deus e disse: Senhor, em mim não há forças para combater a esta tão grande multidão. Mas eis que os meus olhos estão postos em ti. Aleluia! Quando ele disse isso, querido, é isso que eu e você temos que dizer a Deus: Senhor, eu não posso, mas o Deus a quem eu sirvo tudo posso, e Ele sempre me fortalece. E eu vou vencer no nome dEle. Aleluia! A Bíblia diz que naquele exato momento, o Espírito de Deus veio sobre Jaziel e com uma palavra poderosa dirigiu ao rei. Abra comigo lá em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 14 e 15. Aleluia. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 14 e versículo 15. Que essas palavras que vieram ao rei Josafá, inspiradas pelo Espírito de Deus, por Jaziel, sejam elas que venham ao teu coração nesta manhã. Seja ele o problema que você esteja passando, vivendo, a circunstância, a adversidade, mas que esta palavra venha a mim e a você nesta manhã. Como ele diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 14, ele diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Mataías, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém? Aleluia! Deus está dizendo para mim nessa manhã, para você, querido: essa peleja não é sua, é minha. Aleluia! É minha. É eu que vou lutar essa batalha, é eu que vou dar a vitória. E não tente entender como ele vai fazer, porque isso não te pertence mais. Amém? A Deus não se entende, como eu já disse várias vezes, se obedece. Não queira entender a Deus, porque você vai pirar. A Deus não se entende, a Deus se obedece. Deus usou aquele homem e disse a eles o seguinte: então vamos ficar aqui sentadinho, tranquilinho. Deus,
reúna o povo, imponha os levitas adiante do povo e vá louvando meu nome em direção ao vosso adversário. Você quer vitória, meu irmão? Vai chorando, geme e chora. Amém? Tem gente que quer vitória, mas pensa que a vitória vai vir embaladinha num caixinha de presente, né? Enviada pelo correio. Não é assim, não. Vitória se conquista lutando as guerras que nos são propostas. E nós vamos lutar assim. A Bíblia diz que Deus mandou, olha, agora reúna o povo, Josafá. Diga ao povo que vá marchando em direção a eles. E olha, e tem mais. E eis que eles vêm pela ladeira de Ziz. Ou seja, Deus ainda disse por onde eles vinham e por onde eles tinham que ir. Deus não mandou por um atalho, nem numa direção contrária, mandou ir em direção a ele. Tem muita gente que pensa que o melhor é fugir do problema, né? O problema você não vai fugir, você vai enfrentá-lo na força de Deus. Você vai dizer, Senhor, eu não tenho condições como homem, como pessoa, mas eu creio que Tu és poderoso para dar-me a vitória. Foi o que fez Josafá, quando ele soube do que estava por acontecer, sendo ele um rei, sendo ele um homem acostumado a guerras, a confrontos, ele pensou, 3 exércitos que vêm contra mim, não tenho a mínima chance, ainda que eu queira lutar com as minhas próprias armas, com a minha própria força. Melhor é depender de Deus. Amém? Ele disse, Senhor, eu não posso. É o que Deus quer ouvir de mim e de você. Senhor, eu não posso, mas eis que a minha fé está em Ti, a minha confiança está em Ti, a minha espera está em Ti, e eu vou seguir, e sei que vou ser honrado por Ti. Aleluia! Levanta, Josafá, reúne o povo, e o povo foi, tocando seus instrumentos, cantando, louvando ao Senhor. Lá do outro lado do monte, alguma coisa estava acontecendo que ninguém via. Alguma coisa. E é assim que funciona, querido. Enquanto eu caminho, enquanto eu louvo, enquanto eu trabalho, enquanto eu sirvo, Deus trabalha em meu favor na situação que eu necessito. Tem gente que acha que Deus vai fazer tudo e ela não vai fazer nada. Não! Você tem que fazer a tua parte. Você tem que vir para a igreja, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que louvar, você tem que trabalhar. Ah, pastor, tem gente que é assim na igreja. Ah, pastor, estou numa luta tremenda, estou numa tribulação, aqui está o meu cargo, eu não quero fazer mais nada, pastor, enquanto isso não se for resolvido. Não funciona dessa maneira, querido. É aí que você tem que abraçar aquilo que Deus deu a você, honrar a Deus e seguir fazendo a obra de Deus. Aleluia! Ô Jesus, se eu contar minha história para você, ou para o carroceiro, até o burro chora. Rapaz, se você sentar comigo um dia para ouvir algumas coisas que nós já passamos ao longo desse ministério, olha, tem história. E a gente segue caminhando. Às vezes, sem nenhuma condição, sem nenhuma força, mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, a Bíblia diz, e Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Amém? É assim que funciona, aleluia, igreja. Você quer ter o cálice transbordado? Se coloca na presença de Deus, mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na tribulação, Coloca, diga, Senhor, eu sei que Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Sabe o que acontece nesse momento? É quando você menos pensa que tem para dar, é quando Deus mais te enche. Às vezes a gente está muito cheio, mas da gente mesmo, né? A gente está muito cheio da gente mesmo. Mas o melhor é estar vazio de nós mesmos para que Deus encha-nos dele em nossa vida. Aleluia! Então, querido, tem gente que é assim. Eu já passei experiência no passado, na igreja, onde pessoas às vezes estavam em luta, em tribulação, em dificuldade. Às vezes era um marido não crente, às vezes era a esposa, às vezes era um filho, e isso, e aquilo outro. E às vezes vinha e queria, não, pastor, eu quero entregar meu cargo por isso, por aquilo. Eu falei, não, meu irmão, não é assim. Você tem que continuar. Vamos lá. Josafá, ele ficou sentado? Não. Ele reuniu o povo. E o povo saiu, cada um com seu instrumento, cada um, quem não tocava, cantava, quem não tocava e cantava, orava, e aí ia, e foram caminhando em direção ao adversário, e você pensa que por muitas vezes ele não pensava, como é que vai ser esse negócio? Eu estou indo na direção dele, uma hora dessa a gente vai se cruzar. Mas Deus Todo-Poderoso estava trabalhando do outro lado. Quando eu e você exercitamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, Deus trabalha ao nosso favor na causa que nos está afligindo. Amém? Você
Tem que confiar no Senhor. E a Bíblia diz que eles foram. E a Bíblia diz que quando eles chegaram ao topo daquele monte, não havia um homem sequer de pé. Todos haviam sido exterminados. Como é que foi isso, pastor? Deus mandou um quarto exército mais forte para matar os outros 3? Não. A Bíblia diz que houve uma contenda entre eles. 2 se uniram e exterminaram a um. E agora os 2 que restaram brigaram entre si pelo despojo daquele que havia sido derrotado. E se acabaram mutuamente. Quando o povo de Deus chegou e olhou para baixo, estava lá toda a riqueza, todo o despojo, prontinho para eles tomarem para com eles. Levaram 7 dias para carregar tudo aquilo que o povo, o inimigo havia deixado. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Isso é para mostrar para mim e para você, querido, que maior é a bênção de Deus na nossa vida do que a intenção do diabo em nos derrotar. Aleluia! Quando você crê, quando você confia, quando você persevera, esteja preparado, porque Deus vai te exaltar. A qualquer hora, a qualquer momento, não importa. Não fique pensando no tempo, vai ser amanhã, vai ser hoje. Não pense nisso. Sirva a Deus. Faça a obra de Deus. Louve ao Senhor. Atue. Aleluia. Esteja pronto a servir. Aleluia. E você vai ver que Deus vai cuidar dessa causa. Você não vai ter que pelejar com a sua própria força. Né? A Bíblia diz que Ele é o Senhor que guerreia nossas guerras. Aleluia. Ele é quem guerreia. E Ele diz assim, Ele ainda diz para o povo, ide ao encontro dele, e ficai parados, e vede o grande livramento que vos darei. Que coisa linda, irmão. É você ver Deus trabalhar em seu favor. Aleluia. Porque não podemos tomar as causas e tentar resolver por nós mesmos. Nós vamos nos cansar, vamos nos afadigar, não vamos ficar vencidos pela situação. Mas quando a gente confia como Josafá, eis que meus olhos estão postos em ti. Amém. Aleluia. Quem sabe não seja isso que Deus queira ouvir de você, de mim nessa manhã. Senhor, eis que os meus olhos estão postos em ti. E se você ainda não tem essa visão espiritual para enxergar o livramento, olha o que diz a Bíblia Sagrada, quando os 3 amigos de Daniel foram lançados lá dentro da fornalha, acesa 7 vezes mais. A Bíblia diz que havia lá a presença do 4º homem. E a semelhança era como o Filho dos Deuses. Quando eles chegaram no dia seguinte, ficaram espantados. Olha, nós jogamos 3 atados dentro da fornalha. E agora eles estão caminhando de um lado para o outro. E há a presença de um quarto, e esse quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Quem era esse? O Senhor Todo-Poderoso que estava com eles. Aleluia! Glória a Deus! Querido, quando você está em obediência a Deus, na presença de Deus, meu irmão, não tem deserto que te detenha, não tem fornalha, não tem caverna, não tem açoite. Você como Paulo e Silas, ainda que muito açoitado, trancado num cárcere inferior, e lá acorrentados ao tronco, você reúne força para louvar o Senhor. Amém? Crente valente é assim. Ele louva a Deus, né? Tem gente que só louva quando tudo está bem, né? A conta está paga, o dinheiro está no banco, né? Está tudo em dia, não tem ninguém doente. A louvar a Deus assim é mole, né? Agora na prova é melhor ainda. Eu uma vez ouvi uma frase há muitos anos atrás, né? Eu ouvia sempre um programa, na época eu trabalhava no Galeão, acordava muito cedo, e eu ligava o rádio na Rádio Relógio. Sempre tinha pastores que davam uma reflexão, uma pequena reflexão. E eu estava ouvindo nesse dia, por volta das 5 horas da manhã, e o pastor disse assim, saiba tirar bons proveitos dos seus momentos de tribulação. Quando eu vi isso, eu falei, tirar bons proveitos desses momentos de tribulação. Eu ainda não era casca grossa no evangelho, né? Ainda era um pouco recém-convertido, não entendi muito bem a mensagem, mas depois eu fui ver, né? Porque a vossa leve e momentânea tribulação produz para vós eterno peso de glória. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Ele dizia o seguinte, que nós temos que ser como a palmeira, que quando vem a tempestade, o vento sopra forte, sabe o que acontece? As raízes dela, elas se aprofundam para o fundo da terra para buscarem mais sustentação. Na vida espiritual não é diferente, meu irmão. É na hora da luta, na hora da dor, da provação, da prova, da dificuldade que você tem que buscar a presença de Deus para que as suas raízes se aprofundem para o rio que brota do trono de Deus.
para que a seiva de Deus venha a você e te dê a força necessária para você dar o seu fruto na estação própria. A sua folha não murcha, você não desanima, você é um crente sempre alegre. Tem gente que às vezes pensa assim, o pastor não tem luta, ele está sempre bem. Vem para cá. Mas o que é isso? É a graça de Deus, né? E muitas das vezes é preciso isso. Você na luta, na provação, você tem que se aprofundar em Deus. Tem muita gente que faz o contrário, some da igreja. Vai ficar mais, já viu o doente ser curado se não vai ao hospital e toma um remédio indicado pelo médico? Acaba ficando cada dia pior. Na vida espiritual não é diferente. Se você está doente, se você está passando um problema, uma luta, não é hora de recuar, é hora de vir, para que a gente ore por você, para que você receba a palavra, para que você louve a Deus, para que você exercite a fé e esteja ativo na presença de Deus. Não é momento de recuar, não é momento de se esconder, né? É momento de botar a cara fora da caverna, amém? E dizer, Senhor, eu estou aqui. Aleluia! É assim que Deus quer. E isso foi o que aconteceu com Geazi. Geazi, quando se deparou com aquela situação, ele não conseguiu enxergar nada além do que ele podia ver, que era o quê? O grande exército do rei da Síria, que cercava toda a cidade. Eliseu, quando ele entrou desesperado, não, fique tranquilo, Geazi, porque maior é o exército de Deus que está conosco do que esse que está aí fora com eles. Aleluia! Né? Olha o que disse, né? Olha o que disse o rei Ezequias ao povo quando Senaqueribe estava ali mandando as suas ameaças e ameaçando invadir a cidade também estava cercada. Ele disse o seguinte, através do profeta Isaías, ele recebeu a palavra e disse ao povo o seguinte, olha, com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia! E é isso que você tem que dizer, querido, nessas horas. Olha o problema. Você está me afrontando, você está me desafiando, você está vindo contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu creio que Deus já tem o livramento preparado para mim. Deus já tinha mandado lá o exército dele para proteger o servo dele, Eliseu. Assim como eu creio que Deus manda a sua proteção, o seu livramento em nosso favor, em meu favor, em seu favor. Né? Para que a gente passe por essa situação, mas passe vitoriosamente. Aleluia! Aleluia! Então que as palavras ditas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor, ao rei Josafá, através de Jaziel, seja para mim e para você nesta manhã o conforto de Deus. Não temais, nem vos assustei. Você está atemorizado, você está assustado? Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, diz ele em sua palavra. Aquietai-vos, né? Aquietai-vos, fique tranquilo, tranquilo. Deus está no controle da situação. Poxa, se a Bíblia diz que nem uma folha de uma árvore cai, nem um fio da minha cabeça, espero que não caiam tantos que estão perdendo cada dia mais, cai sem que Deus não saiba, cada dessa Deus vai providenciar uma peruca. Né? Então, se Deus sabe de uma folha de uma árvore que cai, de um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, será que Ele não está vendo a sua situação, o seu problema? Claro que sim. Ele não vai vir te ajudar? Claro que vai. Mas Ele quer que você receba esta palavra e se posicione diante dEle. Né? Você faz parte do exército de Deus. E quem está alistado no exército tem que estar preparado para enfrentar a batalha. Amém? Não fomos preparados para retroceder. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Aleluia. Retroceder jamais. Jamais. Né? Siga para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja tem que caminhar assim, querido. Não há como voltar, não há como desanimar, não há como desistir. Aleluia! A nossa caminhada só vai parar aqui na terra no dia que Jesus vier para nos levar com Ele. Amém? Enquanto Ele não vier, querido, enquanto descansa, carrega pedra. Amém? Não tem como depor as armas, tem que seguir crendo, confiando, lutando. Aleluia! Quando aprendemos a confiar em Deus, ainda que as águas tumultuem e espumejam, não temeremos, porque sabemos que o Senhor dos Exércitos está conosco. Olha o que diz o Salmo 46, para a gente concluir nessa manhã. Salmo 46, a partir do versículo 1. Salmo 46, o salmista diz, ainda que a terra trema debaixo dos meus pés, as águas tumultuem, espumejem, em toda a sua fúria se levanta contra mim,
Ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Salmo 46, a partir do versículo 1 até o versículo 7, diz assim o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus ajudará desde antemanhã. Vão nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Aleluia! Que palavra tremenda essa do salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente, bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ele começa a dizer várias situações. Ainda que a terra trema, ainda que as águas espumejem, e ainda que na sua fúria os montes se estremeçam, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia! Ou seja, mesmo que você esteja em luta, em prova, em tribulação, se você busca, se você anda e está na presença de Deus, a alegria do Senhor estará sempre vinda ao seu coração. Vindo ao seu coração. A cidade de Deus, onde Deus habita, que somos eu e você. Aleluia! Você crê assim, amém? Você é a habitação do Espírito de Deus. Deus habita em nós. E Ele diz que Ele nos ajudará. Aleluia! Ele nos ajudará. Por quê? Porque Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele é o nosso refúgio. O Deus de Jacó, que também é o meu e o seu Deus. Portanto, confie nele. Confie nele. Lance fora, nessa manhã, todo o temor do seu coração. Tenha uma visão iluminada pelo Espírito Santo. E não tenha nenhuma dúvida que o Senhor dos Exércitos está contigo. Não tenha nenhuma dúvida. Lança fora nessa manhã todo o temor. Olha o que o Senhor disse na sua palavra, e nós citamos isso várias vezes na mensagem de hoje. Não temais. Não temais. Não temais não quer dizer ser teimoso, não. É não ter medo. Tá? E às vezes, pastor, mas eu não estou sendo teimoso. Não é isso. É não ter mais no sentido de temor. Né? Não tenha medo desse problema. Porque isso diante de Deus não é nada. Amém? Não é nada, querido. Não é nada. Será que o Deus que criou todas as coisas e botou tudo em harmonia e equilíbrio, não pode resolver um probleminha meu e seu? Ah, isso para ele, ó, não está dizendo nada. Amém? Então, lança fora nessa manhã todo o temor do seu coração. Tenha uma visão inspirada pelo Espírito Santo, para que os seus olhos, sendo desvendados por Deus, consiga ver o que ninguém vê, o livramento de Deus já providenciado em seu favor. Porque o Senhor dos Exércitos está contigo, e não tenha nenhuma dúvida contra isso. Você se sente atemorizado com algum problema e não consegue enxergar uma solução? A glória de Deus será manifesta em seu favor. Vamos orar na manhã de hoje. Aleluia. Gostaria de convidar o irmão Daniel para a gente louvar o Senhor com aquele cântico que nós cantamos, né? Quando tudo diz que não. Quem sabe a tua vida nessa manhã esteja dentro desse contexto. Quando tudo parece dizer não, quando tudo parece não ter saída, quando as águas parecem querer afogar-te. Aleluia. Mas Deus estende a sua mão, porque Ele é o Deus da minha salvação e me traz à tona para respirar. Aleluia.